Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Rezende, sou do Xcode e esse vídeo é para falarmos de produção de componentes de interface utilizando o MCP Server do Figma com a ferramenta Anti-Gravity do Google, que utiliza Google Gemini 3 agora para a produção de código, uma nova ferramenta, além do VS Code, além do Cursor, que também se conecta com o MCP Server do Figma. Além disso, nós tivemos atualizações no Figma que mudaram a forma de conectarmos com o MCP Server. Então agora a interface está mais amigável, é uma forma diferente de fazer e por isso faz sentido termos um tutorial atualizado para vocês. Então, nós iniciamos com um componente muito simples no Figma, como se tivéssemos produzido um componente de interface, um componente de design system, e nós precisamos transformar esse componente em código. Nós queremos automatizar a forma como fazemos componentes, nós queremos transformar a forma como codificamos, como fazemos front-end, e nós vamos utilizar o MCP Server do Figma para transformar esse elemento de interface em código. Será que o Anti-Gravity, usando o Gemini 3, consegue transformar esse componente em código? Bom, para fazer esse teste, eu elaborei esse componente aqui, que utiliza diferentes elementos. Então, eu uso um conjunto de fotos com uma máscara em círculo, é uma máscara, isso é um elemento a ser testado. Texto, temos aqui elementos em vetor, tá, formando um ícone, e um botão que basicamente é um texto com um auto layout, né, preenchido de cor. Os elementos estão utilizando auto layout, tem espaçamento, então para a gente tentar entender se ele vai obedecer às margens, né? E a gente vai então a partir desse momento configurar o MCP Server. Para esse vídeo eu vou recomendar que vocês tenham o Figma instalado com o acento de Dev, né? Então tem que ser a versão paga, e a ferramenta Anti-Gravity do Google, que você pode entrar no site do Anti-Gravity e fazer o download para desktop, tem tanto para Windows quanto para Mac, você consegue fazer um download. E a gente precisa primeiro ligar o MCP Server dentro do Figma. Porque se tentarmos conectar com o MCP Server no Anti-Gravity antes e o MCP Server do Figma estiver desligado, vai gerar um erro. Então a gente começa conectando o MCP Server aqui dentro do Figma. E esse sistema mudou. Antes era no menu, eram duas opções que tinha no menu. A partir desse momento, nós vamos entrar então no Dev Mode. Entramos no Dev Mode. E a partir do momento que entramos no Dev Mode, já aparece aqui na direita o contexto do MCP Server. Tem aqui o botão verde Setup Figma MCP. Já é aqui. Então eles simplificaram, tornaram esse sistema muito mais amigável. Você entra no Dev Mode, entra aqui, clica nesse botão Setup Figma MCP e pronto, ele já está conectado, já deu o aviso aqui que já está conectado, não precisa mais mexer com código, não precisa copiar nada, não precisa usar link, já está conectado, o aviso está aqui, enabled. E a questão de image source, que é a fonte da imagem, né? Se a gente vai utilizar de servidor local ou se vai fazer o download, tá? E isso é para a gente entender se utiliza, placeholders, quando for produzir os componentes, ou se faz o download das imagens, tá? Então, aqui eu vou utilizar local server para a gente poder executar esse teste. E a partir do momento que o MCP Server já está conectado, eu vou abrir o Anti-Gravity. Recomendo que vocês criem uma pasta de trabalho que é onde serão gerados os códigos. E para a gente poder iniciar aqui, você vai abrir o folder que foi essa pasta escolhida. Então você vai no folder, eu já tenho aqui uma pasta aqui chamada teste, é só selecionar a pasta e ele abre, né? Então aqui na esquerda nós temos também a raiz de arquivos, onde eu posso selecionar os arquivos. Aqui no meio, no centro, é o contexto de trabalho, onde aparecem os códigos, e aqui na direita é o agente. Nós vamos aqui em cima, na direita,
onde tem opções adicionais, Additional Options, que são esses 3 pontinhos. Vocês vão clicar e aqui a segunda opção tem MCP Servers. Você acessa essa opção, ele vai abrir uma lista com o campo de pesquisa e no campo de pesquisa é só digitar Figma. Ele vai abrir aqui, você seleciona, abre a página do Figma no contexto, né? E você então clica em instalar. Como nós já conectamos o MCP Server no Figma, a instalação vai dar correta. Então já está ligado aqui, Enabled. Pronto, nós podemos fechar aqui no X essa janelinha. Nós já temos, aqui eu volto, né, para voltar para a origem do meu console de trabalho. E eu já posso trabalhar porque o MCP Server já está conectado no Figma e já está conectado no Intergravity. Aqui eu tenho o contexto de Planning, né, que antes de fazer as tarefas, em vez de só executar, ele vai fazer um planejamento. Isso é um diferencial em relação ao Cursor, é muito legal. E eu tenho aqui o agente escolhido, que é o Gemini Pro, Gemini 3 Pro, né? Então, agora a gente faz o passo a passo tradicional. Vamos no Figma, temos o Dev Mode acionado, vou selecionar o frame completo. Nesse caso aqui, eu não vou pegar só o componente, eu vou pegar também com o fundo, tá? Para ele trazer esse fundo para a gente e deixar o componente centralizado. Clica com o botão direito na janelinha do frame e seleciona Copy Link to Selection, que poderia ser também o Ctrl L a partir da seleção. A gente seleciona o Copy Link to Selection. O link já foi copiado para a área de transferência. Nós vamos então no console, colamos o link, dou aqui Shift Enter 2 vezes para poder digitar, né, e fica até visualmente, esteticamente mais legal para a gente poder organizar as informações se quiser revisar depois o que digitamos. E eu vou digitar para criar esse design usando HTML e CSS, da mesma forma como fizemos o último. Lembrando que você pode utilizar o link e pedir React, pedir a linguagem de sua preferência. Para este exemplo, para a gente abrir no browser, seria uma coisa rápida, eu vou pedir em HTML e CSS, tá? Então, a partir do momento que eu clico em avançar, ele começa a pensar. Lembrem que a gente selecionou aquela seleção de planejamento. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar esse design no Figma, né, e elaborar esse planejamento. Ele vai mostrar para a gente o planejamento daquilo que ele vai executar. Está pensando. Você consegue ver aqui, ó, estou planejando usar um Flexbox, pronto. A partir do momento que ele está rodando, e a partir do momento que a gente clicou, ele está executando, mas a primeira coisa que ele vai mostrar para a gente é um plano. Ele abre como se fosse uma janela de código, é um Markdown MD, que ele abre e ele pode ser acessado aqui na aba direita, tá? Então ele traça todos os planos que serão executados, então são as mudanças propostas. Tá? E ele faz toda a estrutura, o CSS e um plano de verificação, que ele vai abrir o index.html no browser quando estiver pronto. Então ele faz também essa checagem. Nós temos aqui já abertos, olha, ele já executou o index e o styles. Está aqui o index e o styles. Os códigos já estão prontos. E o walkthrough é o que ele fez. Ele já executou, foi rápido, né? Ele executou a criação do componente. Esse walkthrough é um documento que fala quais as mudanças que foram realizadas. Então ele dá um documento de planejamento, fornece os códigos, e agora é um outro documento dizendo o que foi executado. Está aqui uma lista das mudanças. Isso é muito interessante para quem trabalha com versionamento. Quando você vai fazer um commit, né, você poder explicar quais mudanças foram realizadas naquele componente, quais essas mudanças de códigos que foram executadas. E ele pede aqui um aceitar, né, em relação às mudanças que foram feitas nos arquivos. Pronto, aceitei. E agora o código ele já foi executado. Nesse caso, ele só não abriu
o browser para fazer a checagem, né? É possível que quando você execute ele faça isso, mas os arquivos estão aqui na pastinha que a gente criou. Então a gente pode abrir a pastinha. No caso, ele conseguiu baixar as imagens que a gente tinha selecionado, porque a gente fez a seleção de local server. Então ele fez o download, são as imagens que estão no Figma. A gente consegue fazer um comparativo. A diferença delas é o zoom, né? Ali o recorte da máscara está diferente, mas são as mesmas imagens. E ele adicionou elementos que não constavam no Figma. Aqui o SUS é algo que tem na camisa do médico. Pediatra é uma placa que tem atrás dessa médica. Ele buscou contexto nas imagens e mudou os textos que seriam aplicados. Ele também transformou os vetores em X em um elemento interativo de Radial Button, que não faz sentido. E tem um hover no botão que ele adicionou. Então ele quis adicionar interações, mas ele descaracterizou o componente aqui onde deveria ter um X em vetor, né? E nesse caso a gente pode passar instruções mais específicas e rodar novamente o nosso código, explicitando para ele como ele deve produzir esse código. Estou rodando novamente um novo plano de ação, né? Dessa vez eu pedi que ele tomasse cuidado com a produção da SVG, que seria um ícone, e não mudasse os textos, ou seja, não fosse influenciado pela questão de download das imagens, na questão do contexto, que é interligar o texto com a foto, né? Mas que ele não trocasse os textos, cuidasse com os SVGs e replicasse esse componente agora em HTML e CSS. Ele faz todo o processo, né? Está executando. E a gente pode fazer essa iteração, né, toda vez que a gente precisa de refino, ou que a gente entende inicialmente quais são as dificuldades do agente em replicar componentes da forma como a gente precisa. Ele finalizou a criação, eu fiz a iteração, né, do código e pedi a ele que cuidasse com os textos que era usuário 1 e usuário 2, né, e avaliasse se estava tudo certo. Ele me trouxe um problema que, em relação às fotos, como eu já pedi que ele gerasse fotos para protótipo, né, eu tenho um limite de geração das fotos, né? Apesar de ser download do arquivo, é como se ele estivesse gerando pelo Gemini, né? Então ele bloqueou a questão da geração das fotos. Então a gente pode abrir o arquivo, né? E o que acontece? Ele removeu as fotos, manteve a escrita dos nomes como eu pedi, incluiu uma informação que não existe, que é esse ID, mas trouxe agora corretamente os X em SVG. Ele ignorou, contudo, o background, né, e fez uma versão simplificada do ícone. Então, assim, a gente consegue, a partir daqui, iterar. Eu posso ir para o chat novamente aqui do console e pedir a remoção dos IDs e ir fazendo pequenos ajustes até que o componente fique da forma como eu gostaria, né? O código ele está pronto, eu tenho aqui os arquivos, olha, o index e o arquivo CSS. É uma interação muito simples, pedida no chat, ele trabalha de uma forma inteligente. O que eu percebi é que o Anti-Gravity ele não vai acertar de primeira todos os elementos do componente. É preciso a gente pedir para ele algumas correções, mas ele vai acertar com o tempo. Ele até incluiu um hover no botão que não existia, né? Ele pode fazer alguma customização para tentar deixar melhor. Então, a gente precisa ser muito assertivo na questão dos parâmetros que a gente passa para essa IA. A nível de componente, pode ser algo muito interessante, porque a gente não precisa necessariamente ter fotos reais de pessoas, a gente precisa dos marcadores, porque os componentes serão configurados pelo desenvolvedor em código de onde ele vai puxar a foto, que pode ser de um banco de dados.
Então a imagem no componente ela funciona como um marcador, assim como o nome funciona como um marcador. Assim como o texto do botão também terá um marcador, porque esse texto provavelmente será substituído ao longo do protótipo. Então, a gente pode estilizar os componentes no Figma, pode criar primeiras versões de código que vão passar por essa determinada curadoria, né, tanto por parte do designer quanto por parte do desenvolvedor, que estará responsável pela gestão, né, desses componentes. E dessa forma a gente pode acelerar o processo de criação de componentes, nesse caso utilizando o MCP Server do Figma com a Integrity do Google, que usa Gemini 3. Né? E aí sintam-se livres para criar os componentes em React e outras linguagens, sintam-se livres para usar o VS Code, o Cursor, que já foi demonstrado em outro vídeo aqui no canal. Né? As ferramentas são livres. Neste caso, eu trouxe o teste do Antigravity usando o Google Gemini 3, né, que eu queria trazer para vocês, e é mais uma ferramenta legal para a gente trabalhar no dia a dia. Fica a dica, né? Bons estudos e bom trabalho para vocês.